Muito bem, gente, de volta com mais uma aula de Direito Constitucional, mais uma aula dentro do Poder Judiciário e continuando a estudar o Superior Tribunal de Justiça. Agora há pouco nós vimos a composição do Superior Tribunal de Justiça, a composição do STJ e neste bloco, nesta aula, estaremos estudando as competências originárias do STJ. Então, competências originárias do Superior Tribunal de Justiça será o nosso desafio de agora. E temos isso onde? No artigo 105. Artigo 105 da Constituição Federal. Compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente. As competências que estaremos estudando nesta aula são aquelas competências originárias, em que se bate a porta do STJ já em um primeiro momento. Não chegou ao STJ pela via recursiva, não. Competência originária. Quem for julgado numa situação dessa vai ser julgado diretamente em primeira mão pelo Superior Tribunal de Justiça. E aqui nós temos todas as situações, todas as autoridades que serão julgadas originariamente pelo Superior Tribunal de Justiça, exemplo da linha A do inciso 1º, né? Compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente nos crimes comuns os governadores dos estados e do Distrito Federal. Governador de estado ou de Distrito Federal comete crime comum. Os crimes comuns são aquelas infrações penais que podem ser cometidas por qualquer pessoa, aquelas infrações penais que estão anunciadas, estão tipificadas no Código Penal, por exemplo, em leis penais extravagantes. Então, se governadores dos estados ou do Distrito Federal cometem crime comum, são acusados do cometimento de crime comum, serão processados originariamente, onde? No Superior Tribunal de Justiça. Agora, continuando a linha A. Nos crimes comuns, também nos crimes comuns e nos crimes de responsabilidade, veja que governador de estado, governador do Distrito Federal, não é julgado pelo STJ em crime de responsabilidade. Governador de estado, governador do Distrito Federal, em crime de responsabilidade, são julgados pelas próprias Assembleias Legislativas dos Estados ou Câmara, né, Legislativa do Distrito Federal. Mas, atenção, que nos crimes comuns e também nos crimes de responsabilidade serão julgados pelo STJ, pelo Superior Tribunal de Justiça, quem? Os desembargadores dos tribunais de justiça dos estados. Desembargadores dos tribunais de justiça dos estados, tanto nos crimes comuns como nos crimes de responsabilidade, serão julgados pelo STJ. Desembargadores dos tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal, né? Os membros dos tribunais de contas dos estados, do Distrito Federal e dos... Vamos ficar aqui. Os membros dos tribunais de contas dos estados e do Distrito Federal. Cuidado, porque compete ao STF, ao Supremo Tribunal Federal e não ao STJ. Estamos estudando agora o STJ. Mas compete ao Supremo Tribunal Federal julgar membros dos tribunais de contas da União. Membros do Tribunal de Contas da União são julgados nos crimes de responsabilidade ou nos crimes comuns por quem? Pelo STF, Supremo Tribunal Federal. É que de repente nós temos novamente membros dos tribunais de contas, mas dos estados, sendo julgados nos crimes comuns e nos crimes de responsabilidade por quem? STJ. Não faça confusão. Pode ser que o examinador da sua banca de concurso queira armar nesse sentido. Quem julga membros do Tribunal de Contas da União é STF. Quem julga membros dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal é STJ.
Mas temos mais aqui, viu? Os membros dos tribunais de contas dos estados, do Distrito Federal e dos tribunais regionais federais. Então, os desembargadores dos TRFs também são julgados tanto nos crimes comuns como nos de responsabilidade pelo STJ, né? E também temos aqui desembargadores dos tribunais regionais eleitorais e desembargadores dos tribunais regionais do trabalho. Cuidado, que aqui existe também oportunidade de uma outra armadilha para você. Você está acostumado e vai perceber isso quando estivermos estudando à frente aí os tribunais da Justiça Especial, que um TRE, Tribunal Regional Eleitoral, está ali hierarquicamente subordinado ao TSE, ao Tribunal Superior Eleitoral. Da mesma forma, o Tribunal Regional do Trabalho, o TRT, está subordinado ao TST. Aí você pode querer, alguém pode querer me confundir, então Tribunal Regional Eleitoral e Tribunal Regional do Trabalho não seriam julgados em crimes de responsabilidade, em crimes comuns pelo STJ, e sim pelos respectivos tribunais da Justiça Especial? Não. Justiça do Trabalho não julga crime nenhum. Aqui nós estamos falando de crimes comuns ou de responsabilidade. E não existe competência criminal dentro da Justiça do Trabalho. Então já se exclui dessa possibilidade aqui o TST. E a Justiça Eleitoral julga crimes eleitorais. Nós estamos falando de crimes comuns e de crimes de responsabilidade. Cometimento de crime comum ou de crime de responsabilidade por parte de desembargadores de tribunais regionais eleitorais ou de tribunais regionais de trabalho serão processados e julgados por quem? Pelo Superior Tribunal de Justiça, né? E ainda são julgados pelo Superior Tribunal de Justiça os membros dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios e os membros também do Ministério Público da União que oficiem perante tribunais. Atenção. Membros do Ministério Público da União, procuradores, todos não, somente aqueles que oficiam perante tribunais. Todos os membros do Ministério Público da União que oficiem perante tribunais, aí pode ser Ministério Público do Trabalho, pode ser Ministério Público da Justiça Federal, não importa, membros dos Ministérios Públicos da União que oficiem junto a tribunais serão julgados originalmente nos crimes de responsabilidade e nos crimes comuns perante o Superior Tribunal de Justiça. Cuidado. Nesta linha A, onde trabalhamos essa competência originária do STJ para processar e julgar nos crimes comuns e de responsabilidade de uma série de autoridades, cuidado, que governadores de estados e governadores do Distrito Federal somente são processados e julgados nos crimes comuns, porque nos de responsabilidade serão processados e julgados pelas assembleias ou pela Câmara Legislativa. Demais autoridades, membros do Ministério Público que oficiam perante tribunais, desembargadores de tribunais regionais federais, do trabalho, eleitorais, desembargadores dos tribunais de justiça dos estados, do Distrito Federal, membros dos tribunais de contas dos estados, membros dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios são julgados tanto nos crimes de responsabilidade como nos crimes comuns pelo Superior Tribunal de Justiça. Estamos trabalhando a competência originária do STJ para processar e julgar. Vimos a linha A e agora nós vamos para a linha B. Na linha A nós vimos autoridades, que são processadas e julgadas nos crimes comuns e de responsabilidade pelo STJ. E na linha B nós vamos começar a estudar ações. Os mandados de segurança, ação de mandado de segurança e o habeas data, mandado de segurança e habeas data contra ato de ministro de Estado, dos comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal, do próprio STJ,
são processados e julgados originalmente onde? No STJ. A ação de mandado de segurança, o remédio constitucional do mandado de segurança, o remédio constitucional do habeas data contra ato de ministros de Estado, dos comandantes maiores da Marinha, Exército e Aeronáutica, ou dos próprios ministros do STJ. Este habeas data, este mandado de segurança será processado e julgado originalmente no STJ. E cuidado, que outra vez estamos diante de uma possibilidade de armadilha por parte do examinador de sua banca de concurso. Nós vimos, ao estudar o STF, que sua competência também é originária para processar e julgar ministros de Estados, comandantes de Marinha, Exército e Aeronáutica, inclusive nos crimes de responsabilidade, além dos crimes comuns. Aí você pode confundir aqui mandado de segurança e habeas data contra ato de ministro de Estado e comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica. Você pode ser levado a acreditar que seja uma competência do STF. Não é. Mandado de segurança, né, contra ministros de Estado, contra comandantes, os comandantes maiores das Forças Armadas, será julgado originalmente por quem? Pelo Superior Tribunal de Justiça. Ministro de Estado, por exemplo, né, negou um direito livre e certo, alguém petra o mandado de segurança contra esse ministro de Estado. Onde vai ajuizar esta ação? Superior Tribunal de Justiça. Né? Da mesma forma, digamos que comandantes da Marinha, do Exército, do Aeronáutico, algum ministro do próprio STJ nega o acesso à informação requerido por alguém, nega a correção de dados, aí se pretende impetrar um habeas data contra esta autoridade. Se impetra onde? No STJ. Então, os mandados de segurança e o habeas data, quando a autoridade coatora, né, quando a autoridade que negou o direito de certo ou negou o acesso à informação for ministros de Estado, comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica ou ministro do próprio STJ, esta ação de mandado de segurança, esta ação de habeas data será impetrada diretamente no Superior Tribunal de Justiça. E vamos para frente. Vamos para mais uma ação que possui sua competência originária lá no STJ. Agora, a linha C. O habeas corpus, quando coator, aquele que coage, aquele que está de certo modo ameaçando ou já privando a sua liberdade, ameaçando de privar ou já privando a liberdade de locomoção de alguém, né? Quando o coator ou mesmo o paciente, aquele que sofre a coação, aquele que sofre a restrição da liberdade, for qualquer das pessoas mencionadas na linha A. Quem são as pessoas mencionadas na linha A? Os desembargadores dos tribunais regionais federais, dos tribunais regionais dos estados, né? Membros do Ministério Público que oficiam junto à União. Então, todas aquelas autoridades que nós vimos na linha A, quando vimos a competência do STJ processar e julgar originalmente nos crimes comuns de responsabilidade. Quando aquelas autoridades forem coator, for eles que estejam impedindo a liberdade de locomoção, ou forem eles pacientes, né? Qualquer uma daquelas autoridades, o habeas corpus será processado e julgado originalmente onde? No STJ. Né? Nós temos o texto da linha C da seguinte forma: o habeas corpus, quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na linha A, ou quando o coator for também tribunal sujeito à sua jurisdição. Tribunal sujeito à jurisdição do STJ. Ministros de Estado ou comandante da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, ressalva da competência da Justiça Eleitoral, nós temos a competência originária para impetração do habeas corpus diretamente no STJ. Paciente, aquele que se beneficiará com habeas corpus, for ministro de Estado, comandantes da Marinha, Exército ou Aeronáutica. Se o paciente for qualquer daquelas autoridades que são julgadas e processadas nos crimes comuns de responsabilidade pelo STJ, exemplo, os desembargadores
de todos os tribunais de justiça, tribunais regionais federais, até tribunais do trabalho, se acontecer situação desse, de tribunais regionais eleitorais, se essas autoridades forem pacientes do habeas corpus, ou se elas também forem coautoras, se impetra o mandato, o habeas corpus em seu favor ou contra o seu ato abusivo, diretamente no STJ.